Quer saber tudo que rolou na entrevista do Chris Martin lá no Venus Podcast, com algumas análises aí do inglês das meninas? Vamos aprender um monte de coisa nesse vídeo. Então fica nesse vídeo até o final e a gente vai fazer um react aqui e vai falar um pouquinho de tudo que rolou nessa entrevista. Aliás, meninas da Venus Podcast, um beijo pra vocês. Sou super, super fã. E quem sabe um dia a tia não tá por aí, né? Fazendo uma entrevista com vocês também. Então bora pra gente assistir isso aqui juntos. Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus, and we're here with a special guest, with a special heart, his Coldplay lead singer, Chris Martin. Thank you for coming. Actually, we came to you, but thank you for being here. Chris. Você vê que a Yas já chegando, ou seja, ela é muito confiante com o inglês dela, e a gente pode ver que ela tem realmente uma pronúncia super bonita, ela tem muita naturalidade, bastante ritmo para falar. Né? Então ela estava realmente preparada, mas eu não vejo nela aqui algumas reações de tipo de estar nervosa. Ela parece que está bastante relaxada com o inglês dela por aqui. Thank you, guys. It's nice to have you here. It's great to be here. Thank you. How does it feel to perform in Brazil with 11 sold-out shows? I mean, you guys are Brazilians, so you are used to it, but for us it's like coming to paradise, you know, in terms of... Uma coisa engraçada que eu acho sobre o Chris Martin, né, que ele tem um sotaque muito forte quando ele vai falar, porque ele é super British, mas quando ele tá cantando, ele já não traz, né, essa performance, assim, esse accent tão forte, né, fica muito mais suave na hora de cantar. E eu acho o inglês dele muito mais fácil de entender do que algumas pessoas, por exemplo, a Adele, eu acho bem mais difícil, lógico que ela tem um accent diferente, mas o dela é muito mais pesado, ela fala muito mais rápido, né, parece que ela tem uma rapidez de fala, e ele eu acho bem mais fácil de entender. The people. I mean, we're so lucky where we get to go everywhere in the world. People are very special. And Brazil has its own particular magic. What do you mean? I mean that if you're a performer, it's like landing in heaven, you know? And there are other places like that also, but it's just a gift. Every day here is a gift. That's a great description. I see Coldplay like it's constantly climbing a mountain, like up, up, up. How does it feel like if you would look down today, what would you see? Uma das coisas legais sobre a performance da Yas é que quando ela quando ela de repente pausa para dar uma pensada em outra palavra, ela não se atrapalha, ela não fica tipo, sabe, ela não fica se batendo. Então, muitos alunos de inglês, quando eles passam por essa situação, eles entram num loop tão negativo, ou aponta, né, na cabeça deles um sabotador tão grande, que ele fica tão nervoso que ele tem vontade de sair da interação. É lógico que ela tem um inglês muito bom, e o fato dela esquecer uma palavra ou outra não significa que ela não sabe. Nós esquecemos palavras em português também, faz parte, né? Às vezes falta a palavra ali, a gente fala coisa, me dá um coisa aí. Por quê? Porque acabou faltando a palavra. E não é diferente, mas ela domina muito bem, ela vai e pensa e dá aquela pausa, olhadinha assim, e vai e continua, e não fica envergonhada. E a gente não tem que ter vergonha se a gente não lembra das palavras, porque isso faz parte de uma comunicação natural. I see I don't look down, I keep looking up. All right. So all I see is more mountain. You don't look back. I feel like we always can improve, and we're always trying to make more connection. That's really our aim at this point, is to feel the connection with people and hopefully help people feel connection between each other. Perfect. How did you guys know you was the group that you wanted to form? Yes, Chris, do you understand any of this? Do you want me to translate? Oh my God, I think this is so amazing. Eu acho que é a coisa mais fofa que eu já vi numa entrevista. Ele, Chris, do you speak English? Porque ele tá preocupado se a Chris vai entender ou se ele quer que traduza, se quer que traga alguém para traduzir. E, gente, isso é muita fofura, né? É muita educação, muita preocupação, uma gentileza que é muito típica do Chris Martin mesmo. Inclusive, eu percebo que ele tá até falando um pouco mais
pausadamente do que o normal, justamente porque ele tá com essa preocupação de que as meninas entendam, de que seja claro, né? Então ele é uma gracinha, gente, que fofo, que gentileza, né? Do you No, wanna translate? she's getting it. Eu consigo entender. You can? Oh, you sure? Yes. Okay. I'll speak more slowly. Agora, Cris, esse recado vai pra você. Se você consegue entender, menina, você consegue falar. Você precisa só de um grande desbloqueio. Vem pra mim, vem pro Código da Tia, que te desbloqueia. Muitos alunos têm essa mesma reação da Cris. Por que que uma pessoa que consegue entender, ela não consegue falar? Durante o nosso processo de aprendizagem, mesmo do primeiro idioma, a gente passa por um processo que se chama Silent Period, que é um período onde a gente, de fato, entende muito mais do que a gente consegue falar. Mas isso não é de maneira nenhuma um impedimento para você dar os seus primeiros passos. Eu entendo a posição da Cris, afinal de contas ela está no podcast, ao vivo, para um monte de gente, tem muita gente vendo, infelizmente a gente ainda tem muitos brasileiros que tem essa cultura de, se não falar perfeito, não falar super bem, não tem que falar. Eu já sou totalmente o contrário, eu acho que tem que tentar com o mínimo de esforço, né? Com o mínimo de esforço, não, com o seu máximo esforço, mesmo que não saia 100% certo. Qual o problema? Todo mundo, quando está aprendendo, vai errar, faz parte do processo, né? Então, o que eu recomendaria se a Cris fosse minha aluna, vai lá e fala pelo menos algumas frases, aquelas que você sabe, vai tentando fazer o seu melhor. Mas às vezes a gente fica nessa coisa de, eu não vou falar porque vai que eu falo alguma coisa errada. E, gente, não tem nada de errado com o errar, ele faz parte do processo. E isso daí a gente vai aprendendo a desbloquear, porque como adultos, a gente acaba se cobrando internamente de saber tudo, de ter todas as respostas, e não vai ser sempre assim. Faz parte do processo você ir dando seus primeiros passos. Eu quero ver você dando seus primeiros passos, hein, dona Cris? Eu tenho It's mais fine. vergonha do que incapacidade. I'm the Viu? Então é muito comum isso. Não é que ela não tenha a capacidade de falar, é muito mais a vergonha. Agora vamos pensar numa coisa. Você tem vergonha de falar inglês? Por quê? Muitas vezes esse vai ser um caminho que a sua mente usa para você dizer assim, essa é uma desculpa que eu posso dizer. Eu falo para as pessoas que eu tenho vergonha e aí eu não preciso falar. Mas vamos pensar numa coisa. Essa desculpa não cola comigo. Por quê? Se você tem vergonha, se você é uma pessoa tímida, você também então não falaria português. Se você tem vergonha e mesmo assim fala português, você pode ter vergonha e mesmo assim falar inglês. Então, essa desculpa não vale mais como uma desculpa válida para você. Você tem que se jogar na situação e ir lá e tentar e fazer sempre o seu melhor. É o melhor que o João, é o melhor que o José, é o melhor que a Maria? Não, é o seu melhor. O meu melhor às vezes é falar, sei lá, 3 frases, são as 3 que eu conheço. Mas tá bom, você já tá fazendo o seu melhor and you're doing a big thing and you're doing it's a big deal. same with Spanish. She prepared some questions Okay, and, great. and All learned right. it in English. I don't want you to. That's so beautiful. A gente vai ver a Cris falando então, tá vendo? Corajosíssimo da parte dela, porque ela falou, she prepared some questions. Ela preparou algumas perguntas. Ou seja, ela deu aquela ensaiada, ela deu aquela preparada. Isso é muito legal. Parabéns, Cris, porque é um super exemplo para as pessoas. E qual o problema? Vai lá, prepara antes e faz. O que você acha que o Chris Martin faz quando ele fala alguma coisa em português no show? É óbvio que ele preparou alguma coisa antes do show. Ele se preparou ali e tá tudo bem. É muito legal da parte dele fazer algo desse tipo, né? Feel left. No, she's not. Okay. Pra você não se sentir de lado. She's not. Ok. Okay. No. That's so cute. I don't want her to feel left out. Left out é uma expressão que a gente usa pra isso, pra ser deixado de lado, né? Eu não quero que ela se sinta que ela tá sendo deixada de lado. Left out. We talked about Thanks. Okay. it. Fofo. Oh, I'm like, All right. Sorry, Yasmin. How did you know you guys was the group you wanted to form? Like, it was the chemistry or the balance of the chemistry? I don't know. Let me know. Well, I know your podcast is quite new, right? But it's 3 of you, right? Yeah, it's 2 years. It's Yes. So Yeah. maybe it's the same. compared to Coldplay. Yeah, it's not. Yeah, it's the same. It's like, you know, if you've been given a gift, maybe you know if you've been given a gift. So I knew I had been given the gift of songs and of a certain thing. lembrando que a palavra gift, ela pode ser usada tanto no sentido de presente como no sentido de dom, né? Então poderia ser tipo,
traduzido como, eu sei que eu tenho um dom musical, né? Então eu ganhei esse dom. Então ele pode ser tanto um presente do céu, mas também a palavra dom. But I've had a feeling that I was not supposed to do that on my own, not supposed to do that solo. And so when I met the other guys, it felt like the right clothing somehow. And they provide something. They have different gifts. So it's like any group of people where you can only create something special together, and when you're separate, it's less special. And that's how you know. We have some gifts to you. Oh, thank Oh, Cris, te amo. Que linda você falando. Tá vendo? Olha, tem a pronúncia bonita também. you. Here in Venus, we do like a special sticker for the episode. Okay. It's an exclusive art. Yeah. And people can like download this online for free. But we made it a gift for you. Hey, thank you, Chris. if Muito you want to obrigado. open. Ah, viu? Our artist's Muito name is obrigada. Gi Galvão. He's Gi Galvão. amazing. Yeah. E Okay. às vezes a gente fica com aquela coisa de, ai meu Deus, tem que falar com o sotaque certo, tem que estar super parecendo um nativo. Gente, não tem que nada. Você acha que o Chris Martin ficou preocupado porque ele falou muito obrigado, sem sotaque nenhum? Não, ele tá nem aí, gente. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. We gotta try, né? A gente tem que tentar com aquilo que a gente tem nas nossas mãos. I met some great artists here in Sao Paulo. Yeah. So lucky. Hey, that's beautiful. I love this. You like it? Yes, I love it. That's beautiful. And it's very accurate. Yeah, it is. That's how He's we look. amazing. Look at Johnny's green eyes. That's gorgeous. And Venus is there, no? Venus is there, yeah. Yeah. And Saturn, I think. Or, I don't know. I think it's here, but Isso é uma coisa que a gente faz muito, que é uma tendência nossa, na verdade, que vem muito do inconsciente do português, como a gente usa muito como apoio para as nossas frases, o né, não sei o que, né. Quando a gente vai para o inglês, a gente usa muito um no, you like this, no, this is good, no. E, na verdade, obviamente não tem nada de errado com o inglês da IAS, tá bom, gente? É só algo pra gente melhorar aqui, que você pode aproveitar para aprender também. Geralmente, quando a gente vai fazer esse convite, porque o né nada mais é do que um convite para a pessoa entrar na conversa também e interagir junto com você, a gente geralmente vai usar o right para isso. Então a gente usa muito, oh, this is good, right? You like it, right? Então esse right, ele vai ficar, vamos dizer assim, ele vai soar mais natural do que um no, que talvez um nativo não usaria esse no. the board won't let us Okay. see. I love it. All right. Thank you. Here we go. Yeah. A gente se sentiu representada com o Vênus no show. Né? Obrigado. Valeu. De nada. Gratidão. Você pode resgatar esse emblema gratuitamente com o código que é Codeplay. Yeah. I'm sorry I don't speak Portuguese. It's very embarrassing. No Oh problem. my God, I can't believe he said that. Can you believe that? Olha que coisa mais fofa ele falar. Gente, desculpa quando eu falo português, pelo amor de Deus. Imagina, que desculpa, Chris, tá tudo certo, fica tranquilo. A gente tá aqui aprendendo inglês no canal da tia, a gente fala inglês com você, fica tranquilo. That's why I decided to do your podcast, because I was like, I need to be more brave with Portuguese interviews. So let's speak Portuguese and Yeah. you... I just say sim or no. I Okay. just say sim or no. Because I sometimes I understand certain words because I really love speaking Spanish or trying to speak Spanish and French. But there's an accent that is so difficult. Mas ver como o comportamento também é o mesmo, né? Tipo assim, é muito louco, porque é como se a gente se obrigasse a saber as coisas. Então ele fica, tipo, embarrassed, porque ele ainda não sabe. Não tem que ter vergonha, gente. A gente só não sabe aquilo que a gente não se colocou para fazer, não se colocou para estudar ou praticar o suficiente. E tá tudo bem, não tem nada de errado com você. O que aconteceu muitas vezes no inconsciente coletivo das pessoas é que quando você fala um segundo idioma, parece que você é uma pessoa mais inteligente por conta disso. E, na verdade, não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com o tempo de dedicação que você fez para sua prática. Eu dediquei bastante tempo para isso, por isso que eu tenho esse resultado. Então, não tem nada a ver com um dom ou um talento especial. E a gente não tem realmente a obrigação de saber um segundo idioma. A gente só vai atrás porque a gente sabe que isso traz
oportunidades, isso traz abertura de portas, isso traz muita liberdade pra gente e é por isso que a gente vai buscar. Because of the L, that sound. I'm not used to that sound. Exactly. Yeah. I can't get It's it. hard. Yeah. But you speak Portuguese very well in the I concert. mean, that's not true, but thank you. Is there a paper? Yes. Oh. I have a really beautiful teacher called Juliana. She's a Fala assim, é o nome dela bonitinho, ó. Ele tem uma professora para ensinar ele. E é isso que eu falo para vocês. Às vezes o aluno acha que ele tem que estar preparado para todas as situações, que é isso que faz ele ser fluente. Não, gente, às vezes a gente tá em português, a gente vai precisar preparar. As meninas, não só quando o Chris Martin foi lá, as meninas do Vênus, elas sempre preparam uma pauta quando elas vão receber alguém no podcast delas. Elas não vão sair, né? Tipo assim, tá, vamos bater um papo sobre o quê? Para realmente ter, né, um caminho para seguir ali. Então a gente se prepara mesmo quando é no nosso primeiro idioma. Imagina quando é no segundo. school teacher here, and she came to help me. I mean, I always practiced, like when we were in Rock in Rio, had a really great teacher there, but there's certain different things in Rio, I guess. So I met this teacher here, Juliana, and I say, I'd like to say this, I'd like to say this. And then she says it and I write it how I hear it. So I have it written down on the floor, but no one else can understand because it's not correct. It's just how I hear it. So it's like, a gente muito feliz de estar aqui com você. Ou seja, vocês conhecem um negócio chamado MAIPA? Pois é, o que ele faz? Uma transcrição em inglês, não em IPA. Ele faz uma transcrição em inglês dos sons para ele, coloca no chão e ali aquilo faz sentido para ele, que é o que eu falo sempre para vocês. Usem o MAIPA. O MAIPA é um super mecanismo para ajudar você a pegar os sons sem você ter que aprender um alfabeto grego fonético muito maluco. Então, isso ajuda no mundo inteiro, tá vendo? Like, that's really great. No. But it doesn't look like Portuguese. It looks like a weird alien language. I've seen it when we were on stage tour. I've seen it. Yes, the when I paper. took a bunch of people on the stage tour. Yeah. That was awesome, by the way. Yeah. Yeah, I seen that the stage is so giant compared to another shows. Why is that? Well, I was saying to us, because we went up as a big group with lots of singers and painters and podcasters. And some of them were young musicians asking about what is it like to play a stadium. And to me, it's very normal. But I realized that's just because we've grown so slowly up the mountain, you know. So I don't think of it as big. I think of it as regular. It's regular. Yeah. Muito louco isso, né? Porque a gente vai na caminhada para o sucesso e a gente sempre acha que o sucesso é lá no topo da montanha. Não, é esses pequenos passos quando a gente vai subindo. Então, como você vai galgando aos poucos, a sua percepção é justamente essa. Quando você está lá em cima, aquilo que você tem é normal. Ele fala, eu não vejo isso como uma grande coisa, porque para ele é normal, é o dia a dia dele, um palco daquele tamanho, com aquele tanto de gente, com aquelas todas as pessoas. E o mais legal que eu vejo aqui é ele dando a oportunidade de pessoas e talvez outros músicos que ainda não conhecem, né, esse mundo, esse universo, o topo da montanha, de terem essa oportunidade de estar juntinho com ele, assistindo isso de perto, né? So I'm not the right person to ask. Oh. Because to me that feels like exactly the right size. It doesn't feel big. But have this kind of production like nowadays is like como fala conquista? A conquer. Conquista. A conquer, right? The reason maybe why it's so big is because we're trying to get close to people. In fact, I was looking at a photograph yesterday taken from the back of the room, from the back of the stadium. And I was frustrated. I was like, I wish we could get closer to the back. You have to fly. Well, that's what we're thinking about, but it's very difficult. So I was thinking about climbing or doing, but it's, so yeah, it seems small to me because I still don't get to meet everybody. Que louco, né? Ele tem essa coisa da conexão mesmo com as pessoas, né? Então ele gosta de se conectar, de estar perto. Ele é um people's person, que a gente chama em inglês, né? Essa é um adjetivo que a gente usa para falar quando a pessoa é aquela pessoa que adora estar entre as pessoas, que é festeira, que gosta de conversar. Yeah. Quer perguntar alguma Thank you coisa? for my gift, Chris. That's amazing. A gente fica muito curiosa a respeito dessas viagens, né? Assim,
Eu imagino que tem a parte muito legal de fazer os shows e a parte complicada de estar longe de casa. Eu queria saber o que pra você é mais legal disso e o que não é tão legal. There are no bad parts because we love what we do so much. And even beyond the music and the band, we are so privileged and fortunate because everywhere we go, all we see is the great parts of humans. We see people singing and dancing and being kind to each other. So even without the concert, it's a very uplifting feeling. Essa é a coisa mais maravilhosa, que eu acho que quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, o nosso propósito, né? É muito claro de ver que, tipo assim, there are no bad parts. Quando as pessoas perguntam pra mim, qual que é a parte ruim do seu trabalho? There are no bad parts, you know? Because I just love what I'm doing, I love connecting with people. Então ele sabe que ele tá ali no lugar dele, né? Então é muito legal ver essa interação. E você vê que tem provavelmente alguém aqui no apoio, né? Para falar algumas coisas ali. Aí Yas perguntou, como é que se fala conquista em inglês? E aí tinha alguém lá para dar o backup. É lógico que a gente não vai conseguir assistir todo o podcast, porque é 1h30 de podcast, mas eu queria trazer algumas observações aqui e algumas coisas para você aprender também com a atitude das meninas. Não importa quanto inglês você sabe ou não, é lógico que você não vai lá, né, tipo... Como é que eu posso dizer? Você não vai lá despreparado, né? Então, você pode se preparar, você pode fazer algumas perguntas, você pode trazer um intérprete, mas você fazer... Cada vez que você tiver essa oportunidade, imagina que oportunidade grandiosa você poder estar com o Chris Martin e você simplesmente se esconder. Então, coisas que você pode aprender com a Chris. Mesmo que você saiba um pouquinho, vai lá e tenta, decora, memoriza algumas frases e vai lá e faz o seu melhor. Isso é muito legal, né? A Yas também tinha esse ímpeto de ela estava com as perguntas preparadas, de vez em quando ela esquecia uma palavra ou outra, e isso não foi um impedimento, ela não ficou constrangida, ela continuou falando. Então, falar inglês é sobre ímpeto e sobre coragem. Se você não tiver coragem, você nunca vai conseguir dar esse passo da exposição. E às vezes você perde oportunidades grandiosas. Imagina se as meninas ficassem com medo e simplesmente falassem assim, poxa, é uma excelente oportunidade, mas eu não falo inglês, então eu não vou fazer entrevista. Então, quantas portas a gente acaba deixando fechada na nossa vida para aquele nosso próximo emprego, para aquela viagem que a gente quer fazer simplesmente porque a gente está com medo. Então... é o momento de você dar o seu próximo passo e aprender com as meninas aqui. Meninas do Vênus Podcast, chamem a tia pra ir aí, que a tia vai com todo prazer. Foi um prazer assistir essa entrevista. Muito obrigada por esse conteúdo. Um beijo, guys. See you next class. Bye-bye.